Hoje eu estou com as emoções à flor da pele. Você já ouviu esse ditado, essa expressão alguma vez na vida? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Jornada Desferradamente, onde eu e você vamos descobrir de maneira fácil, simples e prática como mudar alguns aspectos da vida para conseguir conquistar muito mais resultados, para ter uma vida mais interessante, uma vida mais entusiasmante do que a gente tem agora. E para falar sobre esse ditado à flor da pele, nada mais justo do que trazer à tona uma temática, um tópico que é muito interessante, que eu particularmente adoro, que são as emoções. A gente fala muito sobre as emoções, mas será que a gente realmente, verdadeiramente, sabe o que são as emoções? Quais são as emoções? Como elas influenciam a nossa vida? Porque acredite, as emoções fazem toda a diferença na sua vida. As emoções influenciam a sua vida do começo ao fim. E se você não souber nem quais são as emoções que você tem, como é que você vai conseguir dominá-las? Porque uma coisa é certa, se você não conseguir dominar suas emoções, vai ser igual uma pedra gigante e ladeira abaixo. Não tem como segurar e com certeza o estrago vai ser grande. Então, preste atenção, anote se quiser e comece a entender quais são as emoções que fazem parte de todo ser humano. Todos nós temos basicamente 5 emoções. Isso é uma proposta de Eric Berne, um autor que definiu que o ser humano tem 5 emoções básicas. E é justamente elas que nós vamos ver hoje, o que são, de onde vêm, para onde vão, o que elas comem. É quase que um Globo Repórter das emoções. Fica ligado e vai anotando, porque com certeza vai ser muito interessante. De uma forma bem genérica, você sabe o que é uma emoção? Para começar o bate-papo nosso. Você já se perguntou o que é uma emoção? De uma forma bem simples e rápida, uma emoção é uma reação química que acontece no cérebro. E isso pode repercutir no nosso corpo. É o que a gente chama na ciência de reação psicossomática. Acontece algo no cérebro e descarrega algo no corpo, vem uma reação no corpo. Então, basicamente, 99% das nossas emoções elas vêm do inconsciente. Você não define, elas surgem em você. As emoções elas aparecem na sua mente e têm uma repercussão no nosso físico, no nosso estado mental e na nossa energia vital. Energia é isso, eu sou mais energizado, eu sou menos energizado. Minha energia está em alta, minha energia está em baixa. Então, basicamente, a emoção é isso, uma reação química que acontece no cérebro e repercute no seu corpo. Psicossomático, que a gente sempre chama de psicossomático. E para você entender como que isso funciona, eu vou dando alguns exemplos práticos ao longo desse vídeo. Mas vou direto colocar aqui, deixa eu listar aqui do lado já as 5 emoções básicas. Você vai ver a raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Essas são as únicas 5 emoções que existem dentro de mim, dentro de você, do nascimento até o último dia de vida. Agora, como que a gente consegue entender o papel de cada emoção dentro de nós? Antes de eu começar a falar sobre as emoções, me permita deixar bem claro uma questão aqui. Não existe emoção ruim. Todas as emoções são boas. Todas as emoções são boas. Nós precisamos delas. Nós precisamos apenas dominar elas para que a gente não fique refém das emoções, mas sim que as emoções sejam parte da nossa consciência, da nossa decisão consciente. Então, relaxa, tá? Não existe emoção ruim. Até mesmo a raiva, que vai ser a primeira que nós vamos falar, é uma emoção boa. Só que você precisa dominar para não sair por aí quebrando tudo. E o que seria essa raiva? Da onde que vem a raiva, que é a primeira emoção que nós vamos conversar aqui? A raiva basicamente vem de uma sensação. A sensação de que você está sendo impedido de conseguir algo que você gostaria. Vamos supor que você está atrasado, saiu de casa, pega o carro, vai para o trânsito e está aquele trânsito infernal. E aí, de repente você vê que quebrou um carro no meio do caminho e ele está parado e o motorista daquele carro não tirou o carro do meio do caminho. Isso te gera raiva, porque você gostaria de chegar ao seu trabalho a tempo, mas você foi impedido por alguma coisa que aconteceu durante o caminho. Ou seja, sempre que você tem uma sensação de que está sendo impedido de conquistar o que você gostaria, isso gera raiva. E pode existir outros exemplos, por exemplo, vamos contextualizar de outra forma. Vamos supor que você está planejando
um Natal incrível para sua família. Mas aí você, no meio do caminho, percebe que alguns familiares brigaram. E aí isso aí vai destruir aquele Natal perfeito que você tinha planejado, com presentes, com dinâmicas, com interação, com muito afeto, muito amor. E aí você percebe que eles decidiram que não vão mais ir para o Natal e acabou tudo. Isso te deixa com raiva, porque você foi impedido de conseguir alguma coisa que você gostaria. Um outro exemplo, você está prestes a conseguir aquela grande conquista da vida, você está prestes a fazer uma realização enorme na sua vida, e aí vem alguma coisa que acontece e joga um pau de água fria em você. Você simplesmente é tirado daquela condição. Vamos supor que você está querendo uma promoção no seu trabalho, e aí de repente vem o seu chefe e fala: você não vai mais conseguir a promoção. Isso vai te dar raiva. Sempre que você sente, você tem uma sensação que não vai conseguir aquilo que você gostaria, isso gera uma raiva. Desde as coisas mais simples às coisas um pouco mais complexas da vida. Então pensa nisso, quantas vezes e quais são as questões que te geram raiva? Ou como a gente fala, quais são os gatilhos emocionais que te geram raiva no dia a dia? O que está te incomodando diariamente e está te despertando essa emoção de raiva? Sempre que, por exemplo, algo ou alguém chega e fala para você que você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer, isso também gera raiva. Quando você está querendo, por exemplo, sei lá, dar uma volta na rua e alguém fala: não, você não vai. Isso vai te dar um incômodo, e esse incômodo geralmente é associado à raiva, porque está te impedindo de conseguir ou de fazer algo que você gostaria de fazer. E quais são qual que é a consequência de você ter raiva? A raiva ela gera um desequilíbrio no seu comportamento, no seu cérebro. Isso faz com que esse desequilíbrio gere um aumento da sua força vital, da sua energia, seja ela física ou seja ela energia mental. E aí, geralmente, uma consequência, um comportamento típico de pessoas que estão com raiva é a agressividade, seja a agressividade verbal ou a agressividade física, de fato. Então, percebe que sempre que alguém está com raiva, ela tende a ser agressiva, do ponto de vista físico ou do ponto de vista verbal. Quanto maior a sensação que você está tendo de não conseguir fazer o que você gostaria de fazer, maior vai ser a raiva. Quanto maior a raiva, maior vai ser a agressividade ou a frustração, que é um outro comportamento típico de quem está com raiva, a vingança, a hostilidade. Pessoas que estão com raiva são mais rabugentas, elas são mais críticos, arrogantes, ciumentos, indignados, revoltados. Todos esses comportamentos são associados à emoção de raiva. E aí você tem que entender o que gera em você essa sensação, essa emoção, para que você não reaja de uma forma hostil, de uma forma negativa. Porque a gente não consegue eliminar a raiva, porque ela é uma emoção. E todas as emoções são bem-vindas. O que a gente precisa é entender o porquê que aquela emoção surgiu, para que eu evite o comportamento consequente dessa emoção. Se eu, Patrick, sei que quando eu tenho raiva eu me torno agressivo, eu preciso ter consciência daquela sensação que está chegando, daquela raiva que está crescendo, para que eu já tire ela, elimine pela raiz, para que eu não chegue ao comportamento agressivo. Então eu brinco, eu sempre explico de uma forma bem simples. Inclusive, esses tempos aí um aluno me ligou dizendo que queria ser menos agressivo com a mãe, com os amigos. E eu falei para ele: olha, fulano, é o seguinte, eu, Patrick, sempre mentalizo duas linhas. Duas linhas. Essa primeira linha é uma linha que rapidamente eu passo por ela. Quando alguma coisa me incomoda, eu fico incomodado e aí isso me gera uma certa raiva. Eu percebo que eu passei essa primeira linha e aí minha emoção começa a aumentar. Mas eu sei que se eu passar dessa segunda linha, eu vou ter um comportamento que eu não quero ter. Que pode ser agressividade, pode ser hostilidade, pode ser a arrogância, enfim. Então eu tenho que ter consciência para saber quando que eu passei a primeira linha, para que eu não me permita ir para a segunda. Então eu tenho que estar consciente dessas minhas emoções, eu tenho que estar sempre em estado de alerta, porque se eu deixar, a raiva vai me consumir muito rapidamente. As emoções são rápidas, elas surgem no cérebro e se você não cuidar, elas vão ganhando força, vão ganhando força, vão ganhando força. Daqui a pouco você está imerso numa raiva, está brigando, está
está incomodado, está chutando tudo, está quebrando tudo, e você nem se lembra do porquê que começou a fazer isso. Então, se você não controlar suas emoções, ela vai acabar controlando você. E o resultado geralmente não é tão interessante, não é? Então, a raiva é essa. Essa é a emoção de raiva. Quando você quer alguma coisa e algo no meio do caminho surge que te impede de conseguir o que você gostaria. E aí isso gera uma raiva. Que pode ser uma raivinha pequenininha, inofensiva, ou pode ser uma raiva gigantesca que te leve a fazer coisas que você se arrependa mais tarde. Então, é importante você dominar essa questão, você entender da onde que ela vem, como que ela surge, quais são os gatilhos que estão ativando a raiva, para que você não caia nessa armadilha de, de raiva consumir o seu corpo inteiro e você ser muito reativo. Ah, um detalhe, geralmente as pessoas reativas, elas são reativas por conta da raiva. Geralmente, quando você vê na internet, em postagens, pessoas sendo reativas umas com as outras, geralmente é a raiva que está levando essa reatividade. Então, quando você vê alguém reativo, já é melhor você dar um passo para trás, porque a pessoa está com raiva e se você for cutucar, provavelmente isso vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar e pode criar um caos gigantesco. Você deve ter alguma experiência nisso, já deve ter passado por isso, ou você sendo a pessoa com raiva, ou a pessoa sendo raivosa com você. É uma coisa que, infelizmente ou felizmente, ela é corriqueira. A raiva está aí e a gente precisa aprender a dominá-la, que é o que tem de mais importante nisso. E, por exemplo, pessoas que têm muita raiva, elas acabam fazendo coisas que não fariam normalmente. Se você não sai normalmente xingando as pessoas no trânsito, porque você sabe que elas podem estar armadas, por exemplo, isso você não faz, né? É um comportamento típico. Eu não vou xingar alguém no trânsito, porque eu sei que de repente ela pode estar armada e pode causar um acidente. Ou eu não vou xingar para não causar acidente nenhum. É um comportamento típico, né? Seu. Mas quando você está com raiva, você xinga. E aí você esquece aquela questão. Então a raiva, ela tira também um pouco da sua percepção de risco. A raiva, ela tira a percepção de risco. Você esquece que tem algum risco envolvido e você acaba agindo de uma maneira mais intensa. Então, normalmente, não é interessante você deixar a raiva te consumir, porque ela pode te levar a fazer coisas que gerem um risco muito grande. Então, pessoas com raiva se submetem ao risco muito mais facilmente do que pessoas que não estão com raiva. Então, cuidado, a raiva pode te levar a situações ruins. Uma outra emoção que a gente tem é o medo. E muitas pessoas acreditam que o medo é algo ruim, que é algo negativo ou impróprio. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O medo, na verdade, ele é bom. O medo faz bem, ele é importante para a nossa autopreservação. Ele é importante para nos impor alguns limites, para não deixar a gente, digamos, correr do risco o tempo inteiro. Se você não tivesse medo, você colocaria sua vida em risco o tempo inteiro. Então, isso aí já é algo bem fácil de entender. O medo ele te protege de alguns riscos. O problema sempre é quando a emoção ela é muito exacerbada. A raiva, quando ela é exacerbada, ela é ruim. Mas a raiva normal, ela te deixa em alerta, te deixa em estado de alerta, com energia mais alta. Isso pode ser bom em alguns momentos. Se você canalizar a sua raiva, isso pode ter um resultado positivo. O medo é a mesma coisa. O medo ele te deixa com receio das situações, mas é uma forma de te colocar também em alerta para que você não coloque em risco a sua própria vida. E aí o medo, ele geralmente surge quando você percebe que está enfrentando algo perigoso. Então, na raiva, o gatilho emocional é quando você sente que vai ser impedido de conseguir fazer o que você queria. É como se aparecesse uma barreira. Se algo ou alguém impedisse você de conseguir o que você quer. Isso gera raiva. O medo ele é gerado pela percepção de perigo. Quando você se sente ameaçado, quando você percebe o perigo, esse é o gatilho emocional que vai gerar o medo. E aí você pode ter alguns exemplos práticos. Por exemplo, você tem uma reunião com o seu chefe e você não sabe exatamente do que se trata. E aí você sente que pode ser demitido e não sabe como vai fazer depois para conseguir outro emprego. Isso vai te gerar um medo, vai te gerar uma sensação de medo, porque você percebe que tem algum perigo ali em volta. É um exemplo simples e parece bobo, mas é um exemplo que faz sentido e dá para entender como é que esse medo funciona.
Quando você depende de alguém, por exemplo, tem pessoas que são dependentes de outra pessoa, emocionalmente, vamos dizer assim. E aí você vive com medo dessa pessoa ir embora. Então, quando aparece um perigo da pessoa ir embora, dela te deixar, isso te gera muito medo, porque você é dependente dela. Então, percebe como essa emoção ela depende de uma sensação de perigo. Se você acha que mora num lugar onde você vai ser assaltado ou assaltada, provavelmente você vai viver com medo. E isso é ruim. Então é importante você identificar, diagnosticar quais são os gatilhos que estão te gerando medo, para você tentar minimizar o impacto deles. Se você vive num lugar onde parece inseguro, coloca de repente um alarme na sua casa. Isso vai melhorar a tua percepção de medo. Vai te dar uma sensação de segurança, logo diminui o teu medo. E aí esse medo vai deixar de te consumir diariamente. Porque se você não cuida dele, ele vai aumentando. É igual a raiva, igual qualquer emoção. Elas vão ganhando força, vão ganhando profundidade, elas vão aumentando, essa emoção vai cada vez ficando maior e pode te engolir. Todas as emoções são boas, mas uma única emoção em excesso pode sim fazer mal. Inclusive as emoções que são vistas, entre aspas, como positivas. E o medo é interessante também, porque ele tem um viés muito importante na criação de outras formas de resolver problemas. Então, quando você está com medo, por exemplo, de perder o seu emprego, você de repente cria uma outra forma de ganhar dinheiro. Quando você está com medo de que o seu dinheiro não vai dar para pagar as contas, você inova, você cria uma outra possibilidade. De repente começa a fazer docinho, salgadinho em casa, de repente coloca em prática um projeto paralelo que você sempre quis, mas nunca teve coragem, e aí o medo acaba te levando a fazer essa questão, a colocar em prática essa outra possibilidade. Então o medo, ele também é interessante porque ele te faz de uma certa forma mover. Ele pode te ajudar a ir para frente também, desde que você domine ele e não fique refém desse medo, né? O medo também pode gerar a tristeza. E a tristeza aí não é uma coisa muito interessante, que a tristeza é a próxima emoção que a gente vai falar. Mas quais são os comportamentos típicos de quem tem medo? Geralmente são comportamentos de desconfiança, de timidez, ansiedade está muito associada ao medo, a sensação de culpa, de vergonha, comportamentos ou de horrorizados, apavorados, indeciso, são tudo comportamentos típicos de quem tem medo. Então, se você se encaixa nesse comportamento, se você é indeciso, ansioso, está apavorado, qual que é o medo que está rondando a tua vida? Qual que é o medo que está te perseguindo diariamente? Quando você descobre, você consegue dominar. Então, basicamente, essa que é a ideia. Entender quais são as emoções para dominar as nossas sensações e resultados que a gente tem durante a vida. Porque ninguém quer viver uma vida indecisa, né? Ninguém gosta de dizer, nossa, eu adoro ser uma pessoa indecisa, eu amo ser ansioso. Ninguém gosta disso. Então, você precisa entender essas emoções para melhorar a forma de lidar com ela no seu dia a dia. Um outro detalhe importante, quando a gente está submetido a essa emoção do medo, geralmente percebemos e encaramos as situações ao redor com um risco mais elevado. Então, lembra que eu falei do risco na raiva? Quando a gente está com raiva, a gente perde a percepção do risco, a gente não enxerga nada com risco, e o medo ele faz o contrário. Quando nós estamos submetidos ao medo, a nossa sensação de risco ela aumenta muito. Ou seja, tudo que está ao redor parece que tem um risco mais elevado do que o normal. Então você fica com receio de tudo. Se você está com medo, até sair na rua você já acha que é um grande risco. Então pessoas que estão com muito medo acabam encarando o mundo ao redor com um risco muito elevado. Isso é ruim, porque você acaba ficando refém da sua própria emoção. Então esse é o contraponto da raiva e do medo, por exemplo. A raiva tira a tua percepção de risco e o medo eleva demais a percepção de risco. Então com muita raiva é ruim, com muito medo também é ruim. Então você precisa equilibrar as emoções. Por isso que a gente fala tanto de inteligência emocional, que nada mais é do que equilibrar suas emoções, ou ser uma pessoa bem equilibrada, né? A próxima emoção que a gente vai conversar é a tristeza. Geralmente a tristeza vem, o gatilho da tristeza é a sensação de perda. Quando a gente perde algo ou alguém, isso nos gera uma tristeza. Então é uma emoção que ela também é bem típica da nossa vida. Todo dia a gente passa por ganhos e perdas. Claro que a gente lida melhor com pequenas perdas durante o dia,
mas algumas perdas acabam influenciando muito a nossa vida. Então, quando a gente perde alguém muito querido, um ente querido, isso gera uma tristeza. Quanto maior a sensação de perda, maior a minha tristeza. Então, sempre que eu percebo que eu perdi algo ou alguém, isso vai gerar uma emoção de tristeza dentro de mim. E quanto maior for essa percepção de perda, maior vai ser essa sensação de tristeza. Eu sempre dizia para os alunos da universidade e para as pessoas das palestras, dos cursos e treinamentos que eu dou, que tristeza é inevitável. A tristeza é inevitável, ela é uma emoção, mas o sofrimento é opcional. Tristeza é inevitável, sofrimento é opcional. O sofrimento é a bola de neve de tristeza que cresce, 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 cresce e te engole. E aí, quando a tristeza é tão grande, você entra no estado de sofrimento. Então, a tristeza é inevitável. Aceita, fica triste, chora, é bom, deságua, deixa essa emoção vir, deixa a tristeza vir até você, para você aprender a lidar com ela. Só não vai para o lado do sofrimento. Então, deixa ela te consumir totalmente. Então, algumas coisas, quando a gente perde na vida, são para sempre. Quando alguém, infelizmente, sai desse plano para um outro, não é uma perda. Você não vai ter como encontrar essa pessoa de novo nessa dimensão. Seja lá qual for a sua percepção de religiosa, de crença, de fé, enfim. Mas lide com a tristeza, mas cuidado para não deixar ela dominar toda a sua vida. Então, aprender a lidar com essas perdas é importante. Por isso que a gente deve ensinar a criança desde cedo a lidar com perdas, porque a vida inteira nós vamos perder muita coisa. Algumas coisas de forma inesperada e algumas outras coisas de forma esperada. Então, a gente sabe que vai perder alguns parentes ao longo da vida. E, às vezes, acontece de forma inesperada. Então, a gente precisa aprender a lidar com a tristeza da perda para não entrar num campo de sofrimento, que aí sim vai ser um lugar onde vai ser muito mais difícil de você sair. E com certeza uma vida dominada pelo sofrimento é uma vida que ninguém quer, ninguém gostaria de ter. Agora vamos fazer um exercício mental e imaginar que uma pessoa esteja passando por um período de muita tristeza e aí começa a iniciar uma depressão. Como seria a linguagem dessa pessoa, a linguagem corporal? Como que você acha que uma pessoa com tristeza, uma pessoa que está com um início de depressão reage? Antes de passar para essa definição, vou pegar a raiva e o medo. Você consegue imaginar na sua mente como é que uma pessoa com raiva se comporta? Vai ser assim? Ou vai ser com energia, tensão e cara de raiva? Dá para entender como é que uma pessoa reage quando está com raiva? Com medo também, dá para a gente ter uma noção. A tristeza também, dá para a gente ter uma noção. Ou seja, lembra que eu comecei falando que toda emoção é psicossomática? É uma reação que acontece aqui no cérebro, mas que desencadeia reações no corpo. E a reação no corpo é justamente a linguagem corporal. É o meu coração batendo mais rápido, mais devagar. É a minha pele arrepiando. É a minha respiração ofegante. Então, todas as emoções liberam consequências físicas. Então, como que seria uma pessoa que está com tristeza ou começando um sofrimento com a depressão? Você percebe que a linguagem corporal dela entrega ela. Pessoas que estão com o ombro caído, com a cabeça baixa, falando bem baixinho. A respiração bem sofrível, respiração bem fraquinha. Isso tudo são comportamento de pessoas que estão passando por alguma tristeza. Faz sentido isso? Você consegue perceber? Então, se você for na rua, eu adoro observar, aprendi a observar desde pequeno, até porque eu fui meio que criado sozinho, então eu sempre estava observando as coisas ao redor por causa do medo. E aí, para me sentir seguro, eu observava tudo e todos. Se você sair pela rua e começar a observar as pessoas, você vai ver que tem pessoas que estão claramente com raiva, pessoas que estão claramente com medo e pessoas que estão claramente tristes. Você consegue perceber isso pela linguagem corporal. E como que então, é o comportamento de quem está com tristeza? Como é que a pessoa triste se comporta? Geralmente ela está entediada, está com depressão, ela tem uma sensação de solidão, ela é melancólica, são pessoas que de repente estão mais deprimidas, mais nostálgicas, são tudo comportamento de pessoas que estão submetidas à emoção de tristeza. Lembra que todas as emoções são boas e elas fazem bem, só precisamos cuidar para elas não dominar a gente.
E a próxima emoção qual é? A alegria. A emoção de alegria talvez seja a mais top da galáxia, porque é uma emoção que nos desperta uma energia positiva muito boa. Só de pensar em alegria, eu já fico com o braço arrepiado. É uma emoção incrível, uma emoção que te traz uma energia, uma vitalidade, que passa uma energia no seu corpo, mostrando assim, caramba, eu estou vivo. A emoção de alegria, sempre vem quando você conquista algo. Então, diferente da tristeza que ela surge quando você perde, a alegria vem quando você conquista algo. Se você lembrar de quando você, sei lá, passou no vestibular, que você ganhou um presente, que você comprou seu carro, a sua casa, nasceu o seu filho, descobriu que ia ser pai. Quando eu descobri que ia ser pai, há pouco tempo atrás, eu só de lembrar eu fico arrepiado de tanta alegria que eu senti. Isso quer dizer o quê? Que eu conquistei algo, conquistei um patamar diferente na vida. E quando a gente sente que conquistou algo, isso gera alegria. E a alegria é quando você toma essa consciência que você pode ser, que pode vir da conquista de algo ou até de alguém. Se você lembrar do primeiro dia que você conquistou seu esposo, sua esposa, seu marido, sua mulher, enfim, você vai lembrar daquela arte da conquista. E aí quando você sentiu que a pessoa foi conquistada por você, você ficou alegre. Então a alegria é quando você percebe que conquistou algo na sua vida, algo ou alguém, de uma forma positiva, logicamente, né? E uma das consequências da alegria é a aproximação das pessoas. Se você parar para perceber, quando as pessoas estão contagiando umas às outras, geralmente é pela emoção da alegria. Se você já foi no estádio de futebol, já viu algum jogo de futebol, enfim, você percebe que quando o seu time faz um gol, as pessoas se abraçam, porque a alegria ela é contagiante. Então, uma das consequências da alegria é que ela faz com que as pessoas se aproximem. Pessoas felizes e alegres contagiam as pessoas ao redor, diferentemente de pessoas tristes ou com raiva, que expelem as pessoas ao redor. Então, a alegria, ela conecta, ela aproxima as pessoas. É como eu sempre digo, gente feliz não incomoda, né? Gente alegre não incomoda. Gente alegre faz com que a gente queira estar perto. Nós gostamos de estar perto de pessoas alegres, pessoas entusiasmadas. Isso nos traz uma vitalidade, uma energia boa, positiva. Então, alegria é isso. Quando você, por exemplo, descobriu que estava grávida, te gerou uma alegria imensa na sua vida, provavelmente. Se você não é mãe, quando você descobriu, por exemplo, que alguém da sua família tem um filho e você adora criança, você ficou alegre. Quando você sente que conquistou algo, isso gera uma alegria em você. E ela é contagiante. A gente sabe disso. Pessoas alegres com certeza contagiam outras pessoas ao redor. É tão profundo isso que pessoas alegres, quando elas chegam no ambiente, elas conseguem contagiar as pessoas com tristeza profunda. Se você perceber, às vezes você está triste no seu canto, chega alguém com uma alegria, você fica ali borocochô, fica ali meio cabisbaixo, aí vem alguém alegre do seu lado, daqui a pouco você é contagiado, porque a alegria ela é impressionante, ela realmente contagia, ela te impulsiona, ela te leva para frente, ela é uma energia vital que muda o teu estado de humor. E gente alegre acaba aproximando pessoas. Então, exemplos práticos de alegria, quando você consegue um emprego, recebe uma promoção, você conquistou a sua casa, o seu carro, você bateu uma meta, ou você conseguiu algo que você gostaria, isso aí gera a alegria em você. Qual é o comportamento típico de quem tem alegria? Satisfação, aumento da confiança, otimismo, euforismo, entusiasmo, são tudo comportamentos que vêm da alegria. Então, quando você vê uma pessoa entusiasmada na rua, por exemplo, você pode ter certeza, ela está alegre. E se ela está alegre, ela conquistou alguma coisa. É quando você tem aquela imagem de que conquistou uma coisa muito grande, você vai no meio da rua e grita, consegui! Você deve ter visto já, ou deve ter feito isso. São momentos de muita alegria. Então, como todas as outras emoções, a alegria também é algo bom de sentir. E claro, parece que tem um apelo muito mais atrativo, né? Eu, pelo menos, prefiro ter muito mais alegrias do que tristezas na vida. Por isso que eu sempre comemoro as coisas que eu conquisto. Qualquer conquista, até o simples fato de conseguir chegar no fim do dia e perceber que eu tive um dia de sucesso, que eu consegui acordar cedo, eu li um livro, pensei na vida, meditei, isso já me deixa alegre, porque eu conquistei um dia de vida a mais. Acordar já é ótimo. Quando eu acordo e escuto a musiquinha da minha playlist ali, eu já acordo alegre, porque eu acabei de perceber que eu conquistei mais um dia de vida. É simples,
Você precisa só atribuir alegria no seu dia a dia. Todas as emoções surgem naturalmente no seu dia a dia, mas você pode também canalizar as emoções e focar nas emoções para despertar elas com mais facilidade e até potencializar com mais facilidade também. Toda uma questão de foco, né? E a próxima emoção que a gente vai ver é uma emoção muito incrível, que é uma emoção de afeto. Essa emoção, de repente, pode ser entendida como o amor. O afeto, de fato, literalmente salva vidas. O afeto, ele vem basicamente da percepção do amor e suas mais variadas formas de amar. Seja amor de mãe e filho, de filho e mãe, de pai, de cônjuge, de marido, mulher, de irmãos, de amigo, o amor fraterno, amor romântico, amor filial, enfim, as manifestações de amor. O afeto, ele vem da proximidade com as pessoas, do contato físico, do toque mesmo, do tocar, seja fisicamente ou emocionalmente. Sabe quando às vezes você senta com alguém para conversar e parece que a pessoa se conectou com a sua alma, com a sua essência, com a sua mente? Isso gera afeto, gera proximidade, seja física ou seja até mental. Geralmente, isso é uma conexão de nível muito mais profundo, é algo que é muito mais intenso. Ele é relacionado ao prazer, ao sexo, ao amor, é algo que realmente conecta as pessoas, que trazem as pessoas para perto uma das outras. Então, o afeto gera uma conexão, gera uma aproximação. Quando alguém, por exemplo, compartilha a sua comida com outra pessoa que esteja em condições precárias, não sei se você já fez isso, se você não fez, eu te encorajo a fazer. Vai, compra alguma coisa na rua, num restaurante, hoje em dia é fácil de conseguir ver isso, e oferece para alguém na rua um pouco de comida, alguém que realmente esteja numa situação precária e com dificuldade. Você vai sentir ali uma energia diferente. E essa energia, muito provavelmente, é o afeto, é a conexão com as pessoas. Quando você consegue ser grato, quando você consegue doar, você sente muito essa questão do afeto. Então, pessoas que estão sempre em contato com a sociedade, com outras pessoas, que estão doando, trocando, seja carinho, seja palavras reconfortantes, isso tudo gera muito afeto. E aí esse afeto ele tende a ser uma sensação de paz de espírito, uma sensação gostosa, uma sensação que não é aquela euforia da alegria, mas é uma energia que te deixa tão bem contigo mesmo, te deixa tudo tão redondo, é como se você tivesse com tudo em perfeito equilíbrio. O afeto, de fato, é o que tem a chance de mudar o mundo, porque ele tem muito a ver com a conexão das pessoas com as próprias pessoas. Mas para gerar o afeto puro e na essência, as outras emoções precisam estar um pouco mais suavizadas, digamos assim. É difícil você gerar afeto com alguém que está com raiva. Então não basta só você estar com a emoção afetuosa. É preciso que o sistema também esteja contribuindo. O afeto desperta o que há de melhor em nós. Nós nos tornamos mais solidários quando a gente está com uma emoção de afeto. Tem dias que você acorda querendo fazer o bem, não importa a quem. Quer dizer que você acordou com afeto no seu corpo, na sua mente. E aí a gente consegue aumentar a nossa empatia. O afeto inibe o nosso ego, ele nos aproxima das pessoas do jeito que elas são. A gente deixa de lado as diferenças, o julgamento, e aproxima apenas o lado emocional e humano que nós temos com os outros. Ou seja, eu deixo de lado o meu ego, meu julgamento e consigo ter uma empatia maior pelo ser humano. Isso faz com que eu consiga me aproximar das pessoas. E não sei o quanto você acredita ou concorda comigo, mas nada no mundo é melhor do que você se sentir conectado com alguém. Isso é incrível, isso realmente é o afeto. E quando você descobre esse potencial, você quer mais dele, porque é uma emoção que realmente ela te deixa uma estabilidade muito grande. Quais são os comportamentos típicos de quem está passando pela emoção de afeto? São pessoas amorosas, mais simpáticas, comovidas, pessoas solidárias. Todos esses comportamentos estão associados à emoção afeto. Por isso que eu digo aqui, o afeto realmente ele pode transformar o mundo. A questão é como é que a gente pode aumentar a emoção de afeto diariamente. Talvez uma dica aí seja aproximação com outras pessoas, não só aquelas que já estão do teu ao redor, que também já é incrível você
poder se conectar de fato com as pessoas que estão ao redor de você. E é difícil, mas também se conectar com pessoas diferentes, com pessoas de outras vivências e experiências. Mas comece dentro de casa, né? O afeto dentro de casa já move montanhas. Depois que você consegue senti-lo, com certeza vai ser uma emoção que você vai querer voltar a experimentar. E agora, após conhecer um pouco mais dessas 5 emoções do ser humano, você provavelmente identificou diversos momentos da sua própria vida em que você sentiu mais de uma emoção ou de outra emoção. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja passando por algum período de emoção de raiva, ou de medo, ou de tristeza, de melancolia, depressão, ou de alegria, euforia, entusiasmo, ou de afeto, paixão, amor, comoção. Eu não sei em qual emoção você está mais focado no momento, mas todos nós oscilamos durante a vida nessas 5 emoções. Todos os dias as 5 emoções elas vêm e vão muito rapidamente. Algumas vêm e ficam por mais tempo. Algumas surgem e são mais profundas e depois saem. Algumas surgem, são muito profundas e a gente não consegue liberar essa energia dessa emoção. Por isso que é importante você entender as suas emoções, dominar as emoções e aí sim controlar os resultados da sua vida. Porque uma coisa é certa, a sua vida inteira vai depender do seu estado emocional. A sua vida é uma consequência do estado emocional. A sua vida é uma consequência da sua inteligência emocional, da forma como você controla as suas emoções. Se você souber controlar as suas emoções, os resultados da sua vida vão ser muito melhores. Não há a menor dúvida disso. Se você já passou por essa fase de controlar as emoções, você sabe que os resultados foram melhores. E se você acha que isso é mentira, provavelmente os seus resultados são ruins. E você não está nem se permitindo a controlar suas emoções ou aprender a lidar com as suas emoções para aí sim conseguir resultados melhores. Porque uma coisa é certa, quando você aprende a dominar as suas emoções, a sua vida flui com muito mais naturalidade. Ela flui com uma energia muito mais positiva. Isso não quer dizer que hoje eu, Patrick, não tenha raiva em alguns momentos. É natural, a emoção é natural. Mas quando eu tenho raiva, eu paro e penso, poxa, será que eu preciso disso? O que isso está querendo me dizer? O que essa emoção está querendo despertar dentro de mim? Será que a consequência que eu estou indo tomar vai ser boa ou vai ser ruim? Será que o meu comportamento vai ser bom ou vai ser ruim? Será que eu deixo que essa raiva se aprofunde, se enraize? Ou será que eu podo ela logo na entrada? E qual emoção eu quero buscar para o meu dia a dia? O que eu quero deixar para o meu filho, minha filha que está vindo? Você aí. O que eu quero representar para os outros. Então, entender as emoções é justamente isso. E aprende, entende, anota aí, faz a tatuagem no corpo se precisar. Todas as emoções são boas. Todas as emoções são boas, são essenciais e são cruciais para que a nossa vida tenha harmonia, que a nossa vida esteja equilibrada. Por isso que a gente fala que tem que ter equilíbrio emocional, para que você tenha uma vida mais leve, mais suave, mais próspera, e aí sim você conseguir alcançar mais facilmente o que você gostaria. Todos os comportamentos que eu comentei nesse vídeo, de ansiedade, frustração, angústia, desmotivação, baixa percepção de competência, tudo isso vem das emoções. Então entende logo como é que funciona isso. E aí você vai conseguir ter mais tranquilidade para lidar com essas emoções. Porque todos os dias nós vamos ser bombardeados por várias situações, por notícias que surgem na televisão, seja informações que vêm na internet, por coisas que você lê, que você ouve. Algumas pessoas vão falar coisas para você que você não vai gostar. Ou seja, todo dia o ambiente ao nosso redor, as pessoas vão criar situações que vão despertar alguma emoção dentro de nós. E aí eu preciso entender como que isso, como que eu posso mudar essa questão, esse curso, né? Eu não posso impedir, por exemplo, o Jornal Nacional me dar uma notícia ruim, mas eu posso melhorar a forma como eu vou reagir com essa notícia ruim. Então, eu não consigo mudar o mundo fora de mim, mas eu consigo controlar as minhas emoções, ou melhor, dominar as minhas emoções, para que eu não seja controlado por elas. Quando eu aprendo a dominar as emoções, fica muito mais fácil de ter uma vida tranquila, como eu falei agora há pouco. Se você quer uma vida mais estável, muito provavelmente você tem que diminuir a oscilação entre essas emoções. Para conseguir uma vida mais tranquila no dia a dia, eu tenho que equilibrar as minhas emoções. E é por isso que a gente deve aprender a inteligência emocional, a gente deve melhorar a nossa inteligência emocional. E é uma atividade que deve ser aprendida, é uma inteligência que você pode e deve aprender.
Por isso até que eu construí um e-book aqui, que eu estou deixando aqui na imagem para você. Depois você clica no link, baixa ali o e-book e começa a melhorar a sua inteligência emocional, porque isso vai fazer a diferença na sua vida, com toda a certeza do mundo. Eu vivenciei isso. Todas as pessoas que eu conheço no mundo hoje, no Brasil e fora do Brasil, falam a mesma coisa. Para conseguir o que eu consegui, para conseguir um cargo de sucesso, para conseguir fazer um doutorado, para conseguir entrar numa universidade pública, para conseguir ser campeão brasileiro quando eu fui com 17 anos, tudo isso era necessário que eu tivesse algum nível de inteligência emocional. Se eu quero ter uma carreira melhor, se eu quero ter uma vida com uma satisfação maior, se eu quero ter um relacionamento melhor com a minha família, com as pessoas que moram comigo, se eu quero ter uma relação melhor com o mundo, eu preciso ter inteligência emocional. Isso é base. Se você não tem, você deve estar vivendo uma vida muito caótica, uma vida repleta de caos, de angústia, de desequilíbrio emocional. E é só porque você ainda não decidiu investir na sua inteligência emocional. Por isso que eu te convido, estuda sobre inteligência emocional e aí você vai entender como isso pode transformar. Justamente por isso que eu criei a jornada Desferrando a Mente, que é para te ajudar a desferrar esses padrões mentais que você tem e construir novas maneiras de você pensar melhor. Te convido aí a curtir o canal, seguir o meu canal no Instagram, conhecer o projeto A Jornada Desferrando a Mente e quem sabe esse é o grande momento de você fazer aquela grande mudança que você vem prorrogando há anos. Eu garanto uma coisa, você não vai se arrepender. Certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse controle emocional. Se algo disso fez sentido para você, e se você conhece alguém que está passando por um momento ruim, seja de raiva, de tristeza, manda esse vídeo para essa pessoa e encoraje ela a assistir também. Porque com certeza, quando a gente encontra o nosso equilíbrio emocional, nossa vida alcança patamares que a gente nem acreditava que era possível. Te vejo no próximo vídeo dessa série da Jornada Desferrando a Mente. Tchau!